Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Visão Sistêmica. Eu sou Genésio Lopes Mendes e esse é o programa Visão Sistêmica aqui na Com Brasil, essa rede que tanto cresce levando brasilidades aos brasileiros. É uma alegria estar com você como telespectador. O programa Visão Sistêmica tem o objetivo de divulgar as constelações familiares de Bert Hellinger, esse filósofo alemão que deixou essa pérola terapêutica, as constelações familiares. Bert Hellinger, casado com Sophie Hellinger, deixou um grande legado, 108 livros, centenas de workshops, centenas de vídeos na internet. Isso derivou em outras milhares, de documentos, documentários e livros que estão aí para nutrir você da constelação. Sophie Hellinger leva as constelações familiares para os 5 continentes do mundo com muita maestria, frente à Escola Hellinger, frente ao Instituto Hellinger, levando essa cura maravilhosa aos sistemas. Sim, constelação é uma cura de sistema. E eu tive o prazer e a alegria de estar com Bert Hellinger, de em algum momento conhecer na fonte, conhecer essa figura tão maravilhosa, tão tenra, esse alemão que falava manso, né? O alemão tem um ataque, na voz, mas esse alemão era muito especial, é muito especial para todos nós. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês e hoje o Visão Sistêmica vai tratar de algo que tem acontecido com as constelações familiares. Por muito eu hesitei, prolonguei, procrastinei, a vir a falar de algumas críticas, de alguns movimentos que já acontecem na Alemanha e já aconteciam, críticas vorazes contra o Bert Hellinger, contra o seu trabalho, contra o trabalho das constelações. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma procuração de defesa, mas no que me toca eu preciso colocar algumas informações sobre as constelações familiares, principalmente contrapondo o ponto de vista ao qual eu respeito demais dessas pessoas que estão criticando a constelação com tanto fervor. Não só através de lives, mas através de podcasts, a gente tem visto na internet, e sim, pessoas que são contrárias ao desenvolvimento e até o que a constelação conseguiu caminhar até hoje. Mais uma vez, eu respeito o ponto de vista científico, catedrático, ortodoxo e até pessoal de cada um desses profissionais, desses seres humanos que estão aí, colocando alguns detalhes sobre constelação familiar. É óbvio que o que eu vou fazer aqui é trazer alguns esclarecimentos quando essas pessoas citam diretamente nomes, e dão adjetivos às pessoas que elas não têm. Notadamente, quem? Ao ataque do Bert Hellinger, o criador das constelações familiares. Então, para eu deixar vocês um pouco mais acomodados, em relação às críticas, eu diria que Bert Hellinger nasceu na Alemanha, num pós-Primeira Guerra, teve todas as consequências da Segunda Guerra, participou sim da Segunda Guerra. Então ele nasce num berço alemão, vai estudar num colégio marista, ele nasce nos anos 20, vai estudar num colégio marista, onde passa a sua infância, a sua adolescência. Ao final dessa adolescência, ele é convocado para o serviço laboral, porque eclode a Segunda Guerra Mundial, é convocado para o exército alemão, vai e vira prisioneiro americano na Bélgica, fica lá por um ano, consegue escapar do campo de concentração americano, e volta para a Alemanha. No final da guerra ele termina os seus estudos de padre e é designado como missionário para a África do Sul, Durban. Então ele estuda num colégio marista e vai transformar um colégio beneditino da África do Sul em colégio marista. O que é? Um colégio de maior
concepção, de maior recepção. O beneditino é muito introspectivo, muito meditativo, de um trabalho mais interior, e o marista não, mais conceptivo, a comunidade, onde ele trabalha com várias, né, tribos zulus, com o povo africano, tendo contato, inclusive, com os anglicanos, e ali começa o seu grande cunho terapêutico, né? A gente sabe do poder anglicano, da igreja anglicana, em relação ao trabalho de grupo, familiar, né? O trabalho terapêutico. E aí Bert fica até 1970, ele vai para a África em torno de 1954, fica lá até 70, quando ele se desliga da Igreja Católica e vai estudar com grandes mestres da área da psicologia nos Estados Unidos. Entre eles, Arthur Janove, Virginia Satir, Milton Erickson, né, depois Eric Berne, Irina Prokov e vários outros mestres. A partir daí, ele volta para a Europa, faz um curso, né, de psicoterapeuta em Viena e começa os seus trabalhos terapêuticos na Alemanha, na década a partir de 75, 74, 73, 74, e aí em 90 eclode esse modelo de constelação familiar que hoje é criticado por pessoas. A minha defesa nesse sentido é colocar que as pessoas usam a figura do Bert Hellinger e o acusam de nazista, né? Eu estudei muito, né? Tive na presença do Bert várias vezes e não consegui identificar isso nele, né? Primeiro, pelo legado que ele deixa, né? Nos seus livros, ele tem 108 livros publicados, em alemão, inglês, italiano, espanhol, francês, português, nós temos 33 aqui no Brasil traduzidos. Então, uma vasta literatura, o qual transforma a sua técnica terapêutica numa possibilidade de filosofia de vida. E a constelação migra com vários outros coautores para várias áreas da vida das pessoas. Então a constelação varia desde a linha pessoal, vamos colocar assim, pelo Bert, no seu contato com um psicólogo também, Gunther Werber, na Alemanha, que, né, praticamente o induz a produzir o primeiro livro, escreve junto com ele o primeiro livro, e aí ele leva para a área organizacional. Depois, com Rudiger Rugol para a saúde, com Renato Schwambertati, com a Marianne Frank e Angélica Olvera para a área da pedagogia. Sam Stork, que essa talvez seja uma das grandes polêmicas, o Sam Stork traz a constelação para o jurídico e aí começa algumas pessoas acharem que essa técnica é nociva ao ser humano, é agressiva ao ser humano, e a gente vai entender isso. Depois, comigo e com Marcos Fernandes, levamos a constelação para os animais, né, como constelar e ter um olhar para os animais. Ainda a constelação realizada com cavalos pelo Paulo Newman. E eu acho que a constelação ela é muito biológica, né? Ela sai muito da psique e vai muito para a biologia. E as pessoas estão criticando, às vezes, por um foco, acho que não principal da constelação. É óbvio que eu entendo que essas pessoas não tenham tanto conhecimento da filosofia, da obra do Bert Hellinger, talvez da índole, do cerne, do centro, da essência. E aí eu coloco claro, não vou dizer que a gente coloca, vamos debater isso, não. Eu acho que a gente deve, cada um colocar o seu ponto de vista e a gente achar a intersecção. A cura de tudo está na intersecção do que nós somos criticados como os facilitadores e também não queremos aceitar essa crítica. Eu aceito ela de extremo bom grado, eu trago para dentro, vejo o que me cura, vejo o que eu preciso melhorar como facilitador, dentro como terapeuta, dentro dessas críticas fornecidas. Elas são valiosíssimas, né? É muito perigoso a gente ser hegemônico, né? A gente ser absoluto, não. Eu acho que deve existir realmente uma resistência.
e eu tenho muito respeito por isso. Agora, não dá para admitir o Bert ser chamado de nazista, por exemplo, né? De agressor, né? De machista, né? Como colocam em algumas críticas, de que a pessoa colocada na constelação sofre um constrangimento. Não. Então eu quero colocar aqui, com toda certeza, né? Eu convido vocês que criticam a conhecer um pouco mais da história do Bert Hellinger, né? Um homem que fica 16 anos como missionário na África. Óbvio, pela Igreja Católica pode existir críticas contra o trabalho missionário, não tem dúvida, mas ele ficou 16 anos trabalhando lá, depois vai estudar a linha de psicologia, não se formou psicólogo e sim psicoterapeuta, influenciou milhares de psicólogos, milhares de terapeutas como eu, não sou psicólogo, mas sou terapeuta hellingeriano, olho muito para essa filosofia do Hellinger e não consigo ver nenhum vestígio nazista. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os adjetivos. A outra história de que, principalmente na área jurídica, onde é proposto através, né, o próprio Conselho Nacional de Justiça acolheu, né, principalmente nas câmaras de conciliação, a constelação familiar como uma ferramenta, ninguém é obrigado, a pessoa pode dizer que não quer, tá? A outra coisa que é muito importante a gente saber dizer, que eles dizem que sai muito dinheiro dos cofres públicos para isso, mas grande parte dos facilitadores que fazem esse trabalho o fazem de maneira voluntária, tá? Bom, também é uma profissão, constelador é uma profissão. O Bert tinha algumas histórias, né, contrárias a isso, mas isso fica aqui para um fórum interno de consteladores, o qual eu fico profundamente aberto a esse fórum, inclusive dos críticos, para que a gente possa, né, realmente trazer à tona aquilo que é de verdadeiro no sentido dos dois olhares, não a nossa verdade nem a verdade do crítico, mas aquilo que vai, né, como eu já disse, está na intersecção, está no campo comum. Eu acho que isso vai ser de muita valia para qualquer discussão que a gente fizer sobre constelação. A outra crítica é de que o SUS, né, o Serviço Único de Saúde do Brasil, que eu ainda não consegui nem ouvi falar de nada melhor em outro país, né, que funcione tão bem com tão pouco, né? O SUS é essa prova, né, que o menos é mais, né, como esses movimentos maravilhosos, né, da pastoral, da criança e vários outros movimentos que existem dentro do Brasil. O SUS ele acabou homologando, né, através de um decreto, várias outras técnicas, né, alternativas e a constelação entre elas, né? Mas é isso, a constelação está aí para quem quiser, né, de maneira, não tem ninguém colocando constelação goela abaixo, né? Isso me lembra a colherada de óleo de fígado de bacalhau que minha mãe me dava. Não, ninguém é obrigado a engolir esse tipo de técnica, ela está aí para quem quiser. As pessoas comentam muito, né, que é algo que se identifica com efeito placebo. Eu tenho concordância nesse ponto da crítica, porque a constelação é isso, a constelação são informações que estão ocultas no sistema, que surgem, mas não de maneira holística, nem religiosa, nem espiritual, mas sim de maneira biológica, porque a constelação trata de qual a influência que os seus ancestrais biológicos causam no seu comportamento, né? Eu acho que é algo que foge de qualquer campo holístico, de qualquer campo até fenomenológico. Existe um grande aspecto fenomenológico na constelação, mas ele é biológico, porque nós vamos olhar quais as influências que sua mãe e seu pai causam em você, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, na sua opção sexual, na sua opção ideológica, na sua opção política, esportiva, profissional, no seu modelo de saúde. E não só os seus avós, porque você tem, perdão, não só os seus pais, você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, para resumir,
1024 decavoz. E até seu septavoz, você tem 0,8% de influência no seu corpo biológico de cada septavó. Nós temos 128 septavós. Essas são vozes invisíveis. E é esse o trabalho que a constelação faz. Como é que você tem uma vida mais leve, uma vida mais conectada ao teu propósito de vida, te direcionando ao que você veio fazer aqui, porque às vezes algumas atitudes são socialmente patológicas, né? Tanto que o facilitador, né, nos nossos cursos, existem centenas de escolas hoje de constelação no Brasil, centenas de consteladores, milhares, desculpe, de consteladores no Brasil, e sempre trabalhando de um centro vazio, da não influenciação. O constelador não vai te dizer nada do que você deve fazer ou não, não vai fazer você se ajoelhar profundamente, se humilhar a um pai ou uma mãe tóxica, não. O objetivo é que você reconstrua esses dois seres maravilhosos dentro de você, independente da tua história. O importante não é o que fizeram com você, mas sim o que você faz com isso. Essa é a consciência que a constelação vem trazer. Ela vem trazer uma consciência regenerativa, de você reconstruir um meio biológico ideal, um meio biológico saudável, através da ressignificação de pai e mãe. Agora, acreditem, Bert Hellinger passou longe de ser um nazista. Estudem a história. Eu não preciso ler 108 livros dele. Eu tive a alegria de ler pelo menos 50. Mas eu vou te dizer uma coisa. O último livro dele, Meu Trabalho, Minha Vida, é o suficiente para você entender o que esse alemão veio fazer nesse planeta. Bom, então fica aqui, né, essa minha proposta para que vocês, críticos, se chegarem até vocês, porque seria importante vocês se aprofundarem um pouco mais sobre o conhecimento da constelação, da mesma maneira que eu também tive um olhar de profundidade na tua crítica, né, na tua posição, e eu acho que a posição científica ela deve ser bem respeitada, bem delineada, mas também fica isso como uma opção de quem quiser, tá? Então, fica aberto o fórum, né, aberta não a discussão, mas eu gosto muito de dizer ao entendimento, né, para que a gente possa viver num mundo mais pleno, mais saudável. É óbvio que eu sempre coloco isso, né? A minha voz, né, ela tem dogmas, ela tem as minhas crenças, ela tem as minhas ideologias, ela tem os meus pensamentos e vai chegar com muito ruído até os críticos, né? E da mesma maneira que essa voz dos críticos chega com muito ruído para mim, porque existe o ruído emitido pela crença de quem fala e pela crença, ampliado pela crença de quem recebe. Mas eu recebi isso com muito carinho, muito aberto, né? É algo, como eu digo, valioso para nós, porque realmente nós precisamos de um fórum maior dentro da constelação, precisamos discutir o que o outro pensa, né? O contrário, o oposto, pensa em relação à nossa filosofia. Então, fica aqui o convite, vocês podem me procurar pelas redes sociais, eu sou Genésio Lopes Mendes no Instagram, vou ter um grande prazer em receber a sua fala, né, a sua opinião, mesmo que contrária, eu acho que isso é valioso. Somos seres relacionais, crescemos através desses grandes conflitos, né? Quanto maior o conflito, maior o crescimento, quanto maior a prova, maior a evolução, mas eu quero convidá-los a um lugar de observação, que eu acho que é a maior possibilidade de crescimento de um ser humano. Crescemos quando nos observamos em relação ao outro. E dizer, né, que, mais uma vez, existe o que me motivou. Qual foi a mola que me trouxe aqui para fazer esse programa? Foi um trabalho também desenvolvido no Brasil, ao qual eu tenho muito carinho, por duas pessoas. A primeira, a Mimansa, se o
o Arnaldo tiver a foto dela aí na mesa, tá aí. Gratidão, Arnaldo, pela mesa, Evandro, a toda a equipe aqui da TV, ao Fernando Mauro, nosso presidente, já vou aproveitar. A minha irmã Érica Farney, que desde 1999 desenvolve as constelações no Brasil, desde 1974 acompanha Bert Hellinger, por essa figura encantadora, né, que tanto fez pela constelação. É um trabalho, né, imagina, de 74 a 2012, né, são quase 40, quase 50 anos, né, de 2022, quase 50 anos, 48 anos de celibato, né, de dedicação à constelação. A gente sabe que ela também teve toda uma influência do Osho. Por 16 anos ela também seguiu o Osho, estudou nas escolas, inclusive diretamente com a Virginia Satir, com o Milton Erickson, com o Arthur Janov, né? Essa enciclopédia, a maior enciclopédia viva, graças a Deus viva, da constelação familiar, essa figura maravilhosa. E eu diria que nem Bert Hellinger, nem Mimansa, nem Renato Chan, nem nós facilitadores que permeamos, né, que fazemos esse campo das constelações, merecemos uma crítica tão rasa, né, no sentido de você simplesmente adjetivar o criador das constelações como nazista, machista ou homofóbico, né? Então, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo e vamos seguir a vida das constelações familiares com as críticas recebidas de coração. Bom, você está aqui na Com Brasil, essa rede que mais cresce no Brasil, levando brasilidades aos brasileiros. Se você tiver um programa ou um planejamento, um plano, uma ideia, traga aqui para nós. O Evandro, aqui da área comercial, vai estar, né, de braços abertos para te receber, seja qual for a sua filosofia, seja qual for a sua crítica, nós estamos aqui sim, de braços abertos. Então, eu vou pedir inclusive para o Arnaldo colocar as nossas emissoras que veiculam, né, esse programa, os nossos programas, essa grade da Com Brasil, que no dia a dia recebe novas alegrias, novas surpresas. Então, coloca aí, Arnaldo, para a gente ver até onde a gente chega aqui nesse Brasil continente. Voltando com alegria, gratidão, sinto muito se eu fui agressivo em algum momento, mas acho que quero só colocar que a vida do Bert foi uma vida missionária a serviço do plano crístico, né? Quanto ele foi grande, nobre, justo, honrado, cristão. É isso que eu quero dizer. E nós chegamos perto do final de mais um programa Visão Sistêmica. Sinto muito, esse programa foi um pouco mais denso em relação ao que deveria ser dito e deve ser dito. E mais uma vez, fico aqui aberto de coração para qualquer fórum que a gente possa abrir e chegar a um entendimento, para que a gente possa esclarecer cada vez mais, para que a gente possa unir, né, ciência e espiritualidade, ciência e biologia natural, né? Eu também deixo aqui uma dica, né? Quando a gente fala nessa parte
de ideologia científica, né, ciências alternativas, né, ou filosofias alternativas, eu aconselho também aos críticos da constelação conhecer um pouquinho de todas as teses que já foram defendidas, né, aí catedraticamente nas universidades, nas pós-graduações, e também, né, conhecer um pouco de Rupert Sheldrake, ou Sheldrake, como se queiram, esse biólogo humanista inglês, né, que tem uma dezena de livros publicados também, o qual é o grande codificador dos campos mórficos. Então, é importante para você, né, que possa, né, trazer mais críticas ao nosso sistema, e isso é importante para que nós nos ajustemos. Conheça um pouco também de Rupert Sheldrake e de Bert Hellinger. Eu vou pedir também, né, para o Arnaldo, se der tempo, a gente soltar a dica da Aline Dalcin. Será que dá tempo? Que é importante para o nosso programa, né, ter essa dica aí. Ela tem uma dica do ser e do ter, não, né? O Arnaldo, então vai ficar para o próximo programa uma dica maravilhosa. O Arnaldo disse que nós não temos tempo e realmente eu fiquei muito concentrado nesse esclarecimento sobre as constelações familiares. Então, fica aqui a minha profunda gratidão pela sua audiência e até o próximo programa Visão Sistêmica, se Deus quiser. E eu não vou deixar de encerrar com a foto desse sorriso lindo dessa alemã tirada lá em Curitiba, quando a gente foi conhecer as constelações, quando ela foi conhecer as constelações com cavalos do querido Paulo Newman, junto com a Rosana Ávila e com meu amigo Anderson Sabará. Me mansa, um beijo no seu coração, não fica triste com essas críticas, elas existem, eu sei que não, com a tua cabeça, com a tua capacidade evolutiva, você realmente é especial. Mas fica aí, um beijão no coração de todos vocês e até o próximo Visão Sistêmica, se Deus quiser.